Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos aqui, a gente só fala de prática trabalhista. Nessa aula aqui você vai entender tudo sobre língua previdenciário trabalhista. A gente vai passar pelo que é, então você vai entender o conceito, né, do livro previdenciário, vai entender quais são as consequências, ou seja, os pedidos que vão ter na sua ação, vai entender o que a empresa pode alegar, quais são os melhores argumentos que a empresa geralmente alega nesse tipo de ação, e vai ter exemplos de processos reais, tanto da jurisprudência quanto a análise de um processo que está rolando atual. Tranquilo? Antes de mais nada, confere os links nas descrições que a gente tem a nossa formação advocacia trabalhista. Lá eu tenho todo o passo a passo de elaboração de peças, como você tem que se portar numa audiência, quais perguntas você deve ou não fazer nas ações, todos os pontos processuais, desde a petição inicial até a execução, tanto para reclamante como para reclamar. Confere lá que está com valor promocional, tranquilo? Então chega de enrolação e vamos aqui para... Primeiramente, vamos entender o que é o livro previdenciário trabalhista, tranquilo? Então o que é? Nada mais é que quando o reclamante está gozando, né, o benefício previdenciário dele, a depender do benefício, óbvio, ele está com um contrato de trabalho suspenso, tranquilo? E nesse contrato de trabalho suspenso, quando o INSS vai lá e fala que ele está apto para o trabalho, ele para de receber esse benefício. Então ele tem que retornar para a empresa. Só que o que acontece muito na prática é que o médico do trabalho da empresa, quando vai fazer esse exame, né, na volta dele, diz que ele está inapto para exercer a função, tranquilo? E que muitas das empresas fazem nesse tipo de caso só fazer um encaminhamento dele ao INSS. Então, isso é o chamado limbo previdenciário. Quando o empregado ele recebe a alta do INSS, como está escrito aqui, que considera apto para o trabalho, mas a empresa, após a avaliação médica, considera ele inapto para retornar às funções. Aí, nessa situação, ele fica numa espécie de terra sem lei, né? Por isso que é chamado de limbo. Ele não recebe nem o benefício previdenciário e nem recebe o salário da empresa, porque ela está considerando ele como inapto para trabalhar. Tranquilo? Então, quais são as consequências aqui no pedido desse tipo de ação, né? A principal consequência é a obrigação de pagar ao trabalhador todos os salários, demais verbas contratuais, então 13º, férias, FGTS, referente ao pedido, né? Também tem que readmitir, né, o funcionário, dependendo da situação, e o dever, né, de pagar os salários, né, mesmo se ele considere ele inapto. Por isso que esse tipo de ação na área trabalhista é muito interessante, porque basicamente acaba sendo uma questão muito mais documental. Às vezes vai ter instrução, sim, porque dependendo da alegação que a gente vai ver da reclamada, então podem ter alegações pertinentes, mas costuma ser uma ação bem simples, dependendo do processo em si. Tranquilo? Então, beleza. E a possível, né, condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dependendo da situação, o cara ficou sem salário durante meses, 5 meses, 8 meses, às vezes até anos. Então, existe também esse tipo de indenização por causa disso, porque a pessoa não teve nem o direito ao benefício do INSS, do valor, e nem do salário da empresa. E tem algumas ações que o reclamante também pede, em razão disso, a rescisão direta do contrato de trabalho. Então, tem todas as verbas pertinentes, né, do contrato de trabalho. Aí, dependendo do caso, também pode pedir a reintegração do trabalhador. Tranquilo? E, como você pode ver, esse aqui é o mapa mental da nossa aula, que vai para o nosso treinamento. Então, lá você vai poder ter acesso completo a todas essas informações. Mas, basicamente, geralmente são essas as consequências. Agora, bora dar uma olhada na alegação da empresa. Isso aqui é muito importante, porque a tua estratégia, se você tiver pelo reclamante, pode mudar a depender da situação. Tranquilo? Então, qual é a principal alegação que a empresa diz? É que não se trata de limbo previdenciário. Então, muitas das vezes ela fala que, beleza, o INSS diz que ele estava apto, e a empresa estava disposta a ter o retorno do reclamante, mas ele não se apresentou e nem comunicou à empresa sobre essa situação. Isso acontece bastante na prática. Imagine o cara que ele estava recebendo benefício, não estava trabalhando e nunca retornou para a empresa. Isso aí é uma realidade muito grande, porque às vezes ele só comunica a empresa no sentido de olha, preciso voltar lá para o
pro INSS. Aí, beleza, a empresa foi indiretamente comunicada, mas às vezes o cara nem comunica, deixa o advogado dele lá, previdenciário, tocando o processo para poder ter a reversão, né? E não comunica a empresa. Então, isso aqui pode ser uma alegação plausível da empresa. Outra forma é que o reclamante, que eles alegam que o reclamante teve um abandono de emprego. Então, tem uma súmula, a súmula 32 do TST, fala sobre especificadamente, né, da presunção de abandono de emprego nesse tipo de caso. Como a gente pode ver aqui, ó, presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar de não fazer. Então, muitas das vezes, o processo, a parte de instrução e etc., fica muito focado se o reclamante tentou retornar ao emprego ou não, com essa comunicação e etc. Tranquilo? Então, geralmente essas são as duas argumentações mais fortes que uma empresa pode alegar nesse tipo de ação. E vendo pela experiência que eu tenho, muitas das empresas não estão subsidiadas o suficiente. Vou dar um relato aqui, como a gente já está entrando na questão do processo real. Tive um processo sobre esse tema, estando pela empresa, e por sorte, que o RH estava bem instruído pela gente também, de ter toda a documentação que esse reclamante, durante esse período que estava em suposto limbo previdenciário, estava trabalhando por conta própria como caminhoneiro. Então, a gente tinha provas dele trabalhando em outros estados, que ele já estava morando em outro estado do Brasil, ou seja, tinha vários elementos que demonstram que ele não tinha ânimo sequer para voltar para a empresa, que na verdade seria um caso de abandono de emprego. Então, no primeiro que não se encaixaria no chamado limbo, em razão disso que ele estaria, entre aspas, apto, e não só isso, ele estava trabalhando em favor de terceiros ou até em benefício próprio, etc. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada aqui na jurisprudência. Separei aqui, a gente pode dar uma olhada, que é uma forma que eu acho que é muito interessante para o advogado entender um pouco sobre a realidade desse tipo de processo. Então, olha esse primeiro aqui. Alta previdenciária. Fim da suspensão do contrato de trabalho. Como a gente conversou, né? O limbo previdenciário nada mais é do que acaba a suspensão do contrato de trabalho. Então, ele tem que retornar para o serviço dele. Então, tem a obrigação de pagar o salário desse período que ele ficou sem receber. E nesse caso específico, né, teve a configuração. No termos da 476, né, da CLT e da lei e tal, o contrato de trabalho somente está suspenso enquanto o empregado estiver em gozo do auxílio previdenciário. A alta previdenciária faz cessar a suspensão do contrato de trabalho e o trabalhador deve retornar ao trabalho, sendo dever do empregador efetuar o pagamento do salário ao opereiro. Tranquilo? Ainda aqui o recurso é que se nega o provimento para manter a condenação ao pagamento dos salários do período em que o reclamante permaneceu no limbo previdenciário. Isso aqui é um clássico, um exemplo muito clássico desse tipo de caso. Agora, bora dar uma olhada aqui no processo. Perfeito? Esse aqui é um processo comum de limbo previdenciário. Agora vou dar uma olhada aqui. Beleza. Ó, como a gente viu aqui, ele está pedindo a rescisão indireta. Limbo previdenciário. A autora portadora dessa doença aqui ingressou com um pedido de auxílio por incapacidade temporária no dia 29 de 12 de 2023. O benefício foi concedido em 7 de 2024. Após a alta, retornou ao trabalho, bateu o cartão de ponto e foi informado pelo gerente Luiz que o benefício era até aquela data. Então, teria que retornar no dia 9 de janeiro, já que 8 de janeiro era a sua folga. Pois bem, retornou no dia 9 de janeiro, bateu seu ponto e foi informado pelo RH que precisava passar pelo médico do trabalho. Beleza. O médico do trabalho exigiu o laudo. Ocorre que o benefício previdenciário foi concedido pela perícia, tal. Tranquilo. De fato, a reclamante ao fazer o requerimento não juntou tão somente a ressonância magnética anexa sobre o benefício. Apesar de ter passado as informações reclamadas, a RE, né, a empresa, insistiu que ela comparecesse ao médico do trabalho. A reclamante compareceu ao médico do trabalho e informou que como está apta e que não havia laudo, já que realizou a perícia. Entretanto, o médico insistiu na questão do laudo. Nesse caso específico, fugiu um pouco da normalidade. Na verdade, o médico disse que a reclamante tinha que se coçar para ir atrás do laudo. Quem tem que fazer esse trabalho é a empresa, não é o médico do trabalho
Não é o reclamante que tem que fazer isso. E após exaustivamente informar a empresa que estava apta para o retorno desde o dia 7 do número indicado e por não ter realizado a perícia não havia laudo, ainda assim foi negada a possibilidade de seu retorno. Em anexo segue as conversas com a reclamada. Aí teve as conversas com a reclamada aqui, as conversas, portanto, e acontece o pedido da rescisão direta, aí vai ter os verbos rescisória, reconhecimento, né, do limbo previdenciário. Então tem que o dever de indenizar todo esse período, ó, de 7 de 2024 até a rescisão em 2024, aqui tem que pagar os salários, geralmente vai até a sentença, tranquilo? Tem a estabilidade acidental, a reintegração da albeira, correção de indenização substitutiva, é um tipo de pedido que também pode ter esse tipo de ação, e etc. Vamos ver o que a empresa alegou aqui na contestação. A gente pode até dar uma olhada por alto aqui, ó. Teve vários documentos aqui que falam sobre a regra do INSS, que ela estava alegando nesse caso específico, e etc. Aqui pelo lado, né? Conversa no WhatsApp, resonação magnética, auxílio doença, atendimento no SUS, etc. Declaração de hipossuficiência, RG. Então, para a gente ter uma noção da documentação, né? Vamos ver aqui a alegação da empresa. A autora permanece afastada, né, pelo auxílio previdenciário, ou seja, sem qualquer relação com o trabalho no período de tal a tal. Ao retornar de Ana, foi orientada, né, a entregar a decisão da auto do INSS para encaminhamento ao médico do trabalho. Tá? E assim, que mesmo antes de comparecer no médico do trabalho, o reclamante já questiona se seria o fato, né, de passar pelo exame médico, uma vez que já havia conversado com o advogado para recorrer dessa decisão. Além disso, o reclamante comparece no dia 17 na clínica médica, porém, após o atendimento, ficando impedida a passar pelo médico do trabalho. No dia seguinte, aí está contando aqui a situação, né? Vamos ver se tem alguma coisa mais específica aqui. No entanto, após essa data, o reclamante não retornou com qualquer atestado médico, novo exame, até mesmo a alta do seu médico. Como eu estou falando, de forma bastante insistente aqui, isso é ônus da empresa. A empresa tem que falar assim, olha, vai naquele médico, você paga do bolso. Não pode colocar esse ônus pro reclamante, pro empregado fazer isso. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente na audiência de instrução. Vamos ver se vai ter audiência de instrução, né? Teve um laudo, ó, teve um laudo aqui para entender, então, teve perícia, agora dá uma olhada na ata de audiência, depois na sentença. Conciliados, deferido. Tá, foi adiada a audiência. Vou dar uma olhada aqui, ata de audiência. Ó, as partes dispensam a produção de prova oral. Como viu, é uma questão de documentação. Tranquilo? Eles meio que entraram em consenso nessa situação que supostamente a reclamante não teria corrido atrás. Bora dar uma olhada na sentença. Limbo previdenciário, beleza. Para explicar aqui o que é o limbo previdenciário, né? Pagamento de salário durante o limbo previdenciário, nas hipóteses em que foi impedida, né, pela empresa de retornar. Há de frisar que as conversas mantidas por meio de aplicativo nos autos presentes atestam que a ré, embora tenha solicitado a realização de exame médico de retorno, ao invés de valer da cautela de encaminhar a autora para avaliação junto ao órgão previdenciário, limitou-se a aguardar o laudo de incapacidade da reclamante, atestado por médico particular. Destaque-se que a alta médica dada pelo órgão previdenciário presume a aptidão do empregado ao trabalho. Com isso, não podia simplesmente aguardar o laudo de capacidade da reclamante, atestado por médico particular, pois cabe ao empregador acompanhar a situação da trabalhadora afastada pelo INSS, podendo consultar os benefícios concedidos, empregados, conforme disposto, etc, etc. Diante do exposto, considerando ser incontroverso que a obreira, muito embora já não estivesse mais em gosto do benefício previdenciário, permaneceu sem receber a remuneração, impactando significativamente, né, a sua subsistência. Aí temos pedidos aqui diante do exposto na julgo procedente o pedido de salário durante esse período, da rescisão direta. Como esse caso ele pediu a rescisão direta 2, né, só foi esse período. Da rescisão direta, julgo procedente o pedido. Vamos dar uma olhada. Isso aqui também foi da doença ocupacional, né? Teve laudo, etc. Não sei se vai ser o caso. Aí procedente, porque geralmente é laudo. Não tem indicante de má fé como
A empresa pediu e foi isso. Você pode perceber que esse tipo de ação pode ser muito simples. Não necessariamente não tenha, não possa se prolongar um pouco mais, ou ser algo de recurso, etc. Tanto que esse processo aqui teve o recurso, ainda está no segundo grau e etc. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Você entendeu o que, que é, né, o limbo previdenciário, que é exatamente esse período da o órgão, né, do INSS dizer que está apto para o trabalho e a empresa diz que ela está inapta, ou nesse caso, como a gente viu aqui, a empresa estava exigindo uma coisa que era de responsabilidade da empresa, tudo. Consequência, a gente viu lá que teve o pagamento do período, ela também pediu a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que a empresa pode alegar aqui? Eu dei duas argumentações que são fortes e o exemplo de processo real. Se você quiser se profissionalizar na área trabalhista, confere link na descrição que a gente tem todo o passo a passo para você atuar de forma diligente em todos os momentos processuais de um processo trabalhista. Tranquilo? Deixe seu comentário e não se esquece de se inscrever aqui. Valeu e falou!